José Oliveira Silva, meu nome. Sou casado, tenho 5 filhos. Lavrador. É a renda daqui, agora. Cana e mandioca. Rapadura e farinha, a gente mexe. Jazaís a gente não mexe mais não, só mesmo para o consumo nosso. Está usando agora para vender, a gente não mexe mais não. A comunidade era muito carente, nós vivíamos mais disso. Antiga, era a renda nossa mesmo, porque a gente não mexia muito com farinha nessa época, cana era mais pouco, que as coisas eram mais difíceis. E teve uma época que a gente vivia mais era disso mesmo, para criar os filhos da gente. Aí Deus ajudou que as coisas foram melhorando, a gente foi plantando as coisas, foi saindo bem. Aí a gente parou, já não mexe com isso. Deixar criar para a natureza e para remédio, senão acabava também, o nosso não ia conhecer. Sobre o meio ambiente, quando ele tirou das raízes e as cascas para a gente não arrancar, e eu acho que não prejudicou a gente muito não, que foi até bom, porque senão também ia acabar tudo, e depois nós não ia achar de todo jeito, não ia tirar, porque estava acabando mesmo. Eu achei que foi bom, que as folhas, eles não proibiu nós, tem as folhas, a gente ainda pega elas, paremos também, porque melhorou tudo para todo mundo, que hoje você vê que tem a Bolsa Família, porque o solteiro tem Bolsa Família hoje, o governo está ajudando, melhorou tudo nesse sentido. Foi até bom também, que o mato também era muito riscado, era mulher, menino, tempo de cobra morder gente, a onça pegar a gente lá, que é tudo na serra. Eu acho que não prejudicou nada, ficou até melhor para nós, viu? Se nós não tivéssemos parado, tinha. Muito mesmo, com uma catuaba, unhadanta, hoje estava. Tinha que parar mesmo, que estava em extinção, viu? Tinha que parar, hoje já brotou tudo daquela época, as novas, vai criando tudo. Que nem eles falou, com 10 anos ia ter muito, e vai ter, se Deus quiser, só que a gente não vai tirar mais, tirar pra gente o remédio, e é bonito a gente ver as coisas verdes, que hoje eu gosto de plantar também. Meu nome é Helena Maria de Jesus. Tinha 4, mas só tem 3. Deus levou. Que é o Anifamnei. E eu peguei 68 meninos. Eu fiz, era bom. Eu não judiava dela, porque... Arlinda Maria do Santo, o que eu faço aqui é plantar, poeiro, hortelã, favaquinha, alecrim. Entendido, porque aqui tem hora que os meninos estão com bronquite, e eu mesmo vou lá no quintal, e eu pego as meizinhas, tudo que eu sei, e vou colocando para ferver, e tem hora que eu, conforme a pessoa que sendo adulto, eu ponho para ferver. E criança eu faço abafar. E agora eu pego minhas loropas, e agora eu pego e abafo, e depois que abafar, eu pego óleo de piqui, óleo de gergelim, óleo de pacaíba, tudo eu coloco tudo junto. Aí agora eu pego e faço um mel e dou a criança para beber. Um xarope é o oi de algodão que eu uso no xarope. Uso favaquinha do mato. Do mato assim, que a gente acha assim, que a gente planta na beira da casa, sabe? Que tem a favaquinha de casa e tem a favaquinha do mato. Mas tem a favaquinha preta e tem a favaquinha branca. Aí agora eu pego tudo e faço um xarope e dou para beber. Casca de imburana, tudo eu ponho no xarope para a criança beber. O menino estava com bronquite, que ia na rua, caçava remédio e não achou. Todos os remédios que eu juntei no quintal, eu fiz um xarope e dei o menino sarou. Vinha ali, que o menino deu. Ele andava com a tosse, que não tinha remédio nenhum. Aí eu juntei tudo com limão desse galego, e peguei cebola roxa, e peguei cebola roxa, e misturei tudo junto e dei para beber, eu gostou da tosse. Agora ali assim, pelo tanto que precisa na criança, só dá uma colher, uma vez só no dia. E sendo adulta 2 vezes. O zuriu é só pegar um pouco, botar para ferver. E se não quiser botar para ferver, é só botar em cima da chapa e abafar. Ou então, esse zuriu aí já cortou a pele de muitos meninos aqui que eu tenho ensinado, graças a Deus. Ali mesmo no quintal mesmo tem ali plantado. É porque eu não aplico veneno por isso, porque tem hora que a gente precisa da soia, né? Isso aí eu não aplico não. Veneno nenhum. Graças a Deus,
Nunca morreu a mulher nos meus braços, nunca morreu aqui nos meus braços. E todas elas sadias, graças a Deus. E algumas que eu vi aqui de passagem, que eu levava meu conforto lá, me ajudavam lá. Graças a Deus. Eu pegava um remédio, dava um banho, fazia um chá, bebia, aqui Nossa Senhora ajudava aqui, tudo em paz. Graças a Deus, o meu e minha mão. Esses netos aí de meio, eu peguei. Hoje a mulher sentiu, deu aquele mês, estava com força, né? Tem uma injeção que dá reforço à criança, né? E todas elas, é mais sadia, as mulheres, que as de hoje. A minha de hoje não é bem sadia, qualquer coisinha é dor no cabelo, não sei o que. E as coisas, graças a Deus, tudo sadia. Os remédios eram outros, né? Era não é para dizer, assava um ai, dá para beber, pegava uma arruda, uma lorna, uma queimada, dá para beber, tudo sadia. E a hoje não vai dar isso, né? Hoje não pode. Era a losma, a arruda, o poejo, Sansai, o gigilinho, o coentro, tudo estava nesse. Tinha hortelãozinho fino, tinha hortelão mais gosto, hortelão da levanca, tudo tinha. A outra caia, tudo é filho. Aquele lá, ó. Agora aquela lá não. Que essa acostumada, ela foi no hospital dela. Ela é gêmea, as outras. Nossa mãe. Meu irmão, mulher velha, beijo mãe, eu fico cheio de prazer. Aí o primeiro parto que eu fiz foi do meu filho. O primeiro parto eu fiz do meu filho. Não foi outra parteira, não. Foi eu que fiz. Quando minha mãe chegou, andou e eu tinha nascido. Coragem Nossa Senhora ajudava, né? Aí, graças a Deus, tudo, né? Não tem um desunir com o outro. Tudo é unido. Mas eu dou conselho, eu falo. Quiser atender, bem não quiser, né? É o dever dos nazarenos da Conceição mais novo. Minha mãe, eles não criou, me deu com 2 anos, me deu para outro. Dona Maria, já morreu, mas estou na sombra dele, até hoje, graças a Deus. Não é todos os pais. Era bom para mim, me zelava. Onde é que eu falo? Não posso clamar minha sorte, né? Deus chamou ele, mas o que ele deixou partiu comigo e nos outros, tudo. Eu posso falar? Não posso, né? E a minha mãe não tinha esse tanto modo, tá? E eu recebi a parte dele e meus netos aqui, mas eu. Tudo aqui é rodado por causa de meu pai que deixou para mim. Eu não posso falar minha sorte. Agora você me pegou. Eu tenho que dar conselho de tudo. Eu dou conselho de tudo, eu me atendo. Graças a Deus, não tem uns obedientes eu. Graças a Deus. Os meninos, que é irmão meu de criação, misericórdia, tudo menino, só dá conta eu. Meu nome é José Oliveira Souza. A família minha é 22 filhos. Entre vivo e morto. 10 e com a outra 12. Esses filhos primeiro que eu criei foi de muita dificuldade, mas criei num deserto, assim, que nós tínhamos um terreno retirado daqui. A coisa que era muito difícil, ninguém podia arrumar nada, eu fui lá para esse terreno, fiquei lá há 10 anos. E 10 anos eu voltei para cá, porque a mulher morreu, lá eu falei com a outra. E aí eu criei meus filhos o quê? Dando farinha com rapadura, que é o que tinha naquele tempo, né? Farinha, rapadura, que é o que a gente produzia, cana e mandioca. E mais as outras coisas. A carne era de caça do mato, que eu ia para o mato matar e dar meus filhos para comer. Eu tenho a maior satisfação, porque o que foi fundado aqui nessa comunidade foi guiado por mim. Foi guiado por mim. Eu não sei ler nem escrever, mas tem um rumo na ideia, como é que nós podemos viver, pode caminhar, né? Fui guiando eles, foi tudo entendendo. Hoje eles é mestre, me ensina, mas eu estou na frente deles. A primeira obra que eu fiz foi um balaio. Fiz um balaio, cortei o cipó, tracei, fiz um balaio. Depois, segundo, esteira.
Aprendi a tirar a palha do coqueiro, trançar, costurar, fazer esteira. Depois a peneira. Depois da peneira, agora eu aprendi a trabalhar de pedreiro, naquele tempo que eu trabalhava também era só labutar com adobo, não tinha brócolis, não tinha nada, né? Fazia os adobos, eu riscava a casa, muitas casas tem ainda levantadas, que eu levantei há 40 anos que tem as casas aí que eu levantei. Eu trabalhava de ajudante, assim, mas foi pouco serviço, de ajudando mais um rapaz que eu morava, que o pai dele foi, que é meu padrinho, me criou, ele trabalhava de pedreiro e mandava eu fazer. Fazia o alicerce da casa, riscava e mandava eu levantar as paredes, eu levantava. Aí agora também, logo consegui sozinho, Deus. As teias primeiro que tinha, foi eu que fiz as teias na oleria, amassava o barro, cortava, queimava e até cobri minha casa. Primeiro coberto minha casa, a metade era paia de coqueiro e a metade de teia. Mas depois eu fiz as teias, acabei de tirar as paias e botei tudo teia. Fazia anelo, tinha os materiais para fazer anelo, a aliança que eles falavam, né? Pegava a moeda, cortava, fazia o anelo, dava o couro para vender para mim. Fiz tudo e eu fiz. Ia para o mato, dormir no mato, rapar pranha, para vender para os fazedores de arreio, queimar carvão para vender para os ferreiros. Tudo isso eu já fiz. Tudo. Botava no jega aí na serra aí. Cambá lá no Viagem vendia. Agora a cangaia eu fiz muitas. A cangaia depois no animal eu fiz muitas. Agora o vaca mesmo eu fazia. Trabalhava de pedreiro e de carpinteiro. Eu fazia roda de cavalo, de fazer farinha, fazia engenho, fazia carro de boi, fazia tudo. Caixão de defunto, aqui o procurador era eu e um velho que morreu faz uns tempos, morava no lugar do Bravo, que é pai de compadre Dedé. Fazia tudo isso, eu fazia. Também tem o gente de meu sogro ali, que foi eu que fiz uma moeda, foi eu que fiz o esteio, que sentou para sentar a gente, tudo foi eu que fiz. Fazia tialo para as mulheres tecer, fazia o tialo, fazia o pente, fazia o liço, fazia tudo. Tudo isso eu fazia. Primeiramente era uma comunidade, assim, uma comunidade de reza, de igreja, né? Os animadores da igreja, a gente acompanhava, e vai, daí veio a introdução de criar essa associação agora. E nós fizemos essa associação, foi um cunhado meu, está com 25 anos que ele tratou de fazer associação. E lá nós pagava 50 centavos por mês. Depois passou, ele não estava dando para fazer as viagens, o combustível que ele viajava, ele não estava dando para sobrar nada para a comunidade, da associação. Aí ele falou, vamos passar a 1,50, passou a 1,50. Passou, entrou mais outros lá, secretário, foi aumentando o grupo de gente, aí já não deu. Nós passamos a pagar R$4, nós pagamos até hoje R$4 da associação. E aí fundou a associação. Era associação, ninguém sabia o que era. Associação, tem a carteira aí, que eu tenho a carteira da associação. Depois passou, veio um homem aqui de Rio de Conta e falou com nós, moça, essa área aqui, vocês podiam registrar como uma área tirambola, porque aqui era a terra dos índios, né? Que os herdeiros aqui, nós falou. Que meu bisavô foi vindo com o Rio, do escravidão, do Rio de Conta. A coisa lá moitou aqui, criou a família dele tudo aqui dentro, nesse lugar aqui. Que chama Sapé e Mata do Rio do Ouro, mas por causa da associação, hoje é Mata do Sapé. Porque ele morava no Sapé, mas isso aqui tudo era dele. Agora botou, porque ele morava lá no Sapé, botou Mata do Sapé, tirou Mata Rio do Ouro. Porque ninguém nem sabia o que era tirambola, pelo menos eu nem sabia o que era tirambola, né? A outra seguinte, minha bisavó mesmo, que eu falei para esse moço que veio lá do Rio de Conta, eu falei que minha bisavó foi pegada dentro de cachorro. Foi pegada dos vaqueiros, pegou ela, o lugar eu conheço, vou lá e mostro o lugar que foi pegada ela, pegou ela e trouxe, criou ela lá no lugar lá, e foi criando mais as outras lá, e agora casou, agora nasceu a minha avó, da minha avó foi minha mãe, mas minha mãe, nós somos raça de índio, uma parte, a outra parte não. O que nós faz aqui, que nós não dá valor, que nem, tá aí as peneiras que eu fiz, acho que ainda tem uma,
eu fiz aí. E na associação também, eu levei pequenininha assim, eu levei umas 10. E aí ele pegou e eu, firmou eu na parede, fez meu retrato lá na parede da casa da associação. Tá eu lá. Foi que desenhou lá, eu lá na parede lá. Foi muito interessante. Muito interessante. Aí ele falou, estou fazendo aqui, tio, porque o senhor é o mais velho que existe, que é o mais velho que existe daqui da associação aí. E tem alguns que estão 60, 70, 75 anos, mas na minha idade não tem um aqui, né? Eu tinha como um sonho, de noite eu sonhava, benzendo as criancinhas, doentes, eu benzia, a criança levantava, e ela ficava alegre, e aí foi crescendo. Quando eu tratei de romper para o trabalho, que a primeira coisa que eu recebi foi uma mesa de extensão, de terreiro. Aí depois afastou, agora ficou só em bizimento, de palavra. Quantas vezes tem gente que chega aqui, ruim, que só Deus mesmo para botar a mão na frente. Eu benzo, quando sai, já sai melhor. Ia para o médico, não precisa ir. Outros que vêm, que eu vejo que merece o médico, eu já benzo, vai contar a medicina, que aqui eu não dou remédio, eu não dou nada, só passo a palavra, entendeu? Nem da funerária era nós. A pessoa falecia, mandava chamar nós ia, pegava a madeira, mandava comprar os panos, embrena, tudo quanto é coisa. Aí nós fazíamos o caixão, forrava e botava as embrenas e arrumava tudo e botava o corpo dentro do caixão. Agora fazia o cordão do São Francisco, fiz foi muitos cordão do São Francisco, para na cintura. E a roupa também tinha as costureiras que costuravam. A roupa tipo de um paletó, a camisa e a calça. Um gravata usou, a mulher era um pano branco, botava na cabeça, feito um lenço. Mas era tudo feito mesmo aqui na região. Não era comprado fora, nem funerária atrás de funerária. Nós mesmo fazíamos os caixões. Carregado dessa serra aqui, quantas vezes nós espanhávamos um cadáver aqui, a estrada era tão apertada que só cabia 2 pessoas, uma dentro e outra atrás. O caixão nas costas, légua mais légua, atravessava a serrona aí, cruzava e ia para a lagoa para lá enterrar. Outra vez, daqui nós enterrava aqui no Cambachó, no município, ou no tanque do Paú. Aí ali você pega o pique, você descasca ele, e tira aqui tem aquele fio, tem 2 fiozinhos. Você tira e chega, agora você abre a cava. Parabéns, já no jeito de plantar mesmo, não precisa de plantar, pega a corda de plantar. Se não souber a corda, a gente ensina. A parabéns já bem fundo, bora chegar e ficar. Abre a cava e põe areia, e enterra ele na areia, põe um pouquinho de terra por cima, mostrou a areia, põe um pouquinho de terra, pode deixar. Enquanto você vai molhando ele, lá em vez de conta, pronto, aí vai não. Na hora que ele nascer. Se querer mudar, muda, mas aí não precisa mudar mais não. Você fazendo, você explicando a quadra de plantar, para não mudar. Eu planto, a quadra de eu plantar a Manaíba, depois de a lua, para aqui 5 dias, aqui ela até perde cheia. Depois de cheia, eu desbarro. Agora quando vai no encontro, até quando ela tiver para aqui assim. Agora, para baixo não foi não. Para passar não planta mais não. Aí agora, já nessa fase aqui, já vem plantando, né? Ela vai para cheia. Na fase que vai para cheia, ele dá, tá cheia, ele dá graúdo, mas dá pouco. Agora, quando ela estiver cheia, agora pegou domingo para nova, e antes dela passar para nova, ela dá mais miúdo, mas dá muito. Mas não é miúdo não, dá mais ou menos. Mas dá muito coisa. É a fase que eu tenho, a fase que eu estava no Manaíba. Eu já plantei Manaíba o ano passado ali, mandioca mansa, já comi o ano passado mesmo. Esse ano eu limpando a mandioca ali, só ele aqui não estava, eu mostrei na via, ó, dessa costura aqui, ó. Mas primeiro que eu plantei, não foi? Aí perdeu a Manaíba, falei não, vou
fedendo não perde não. Eu posso dela, mas jogar ela na cova na etapa de inchada. Demora de nascer, mas quando ela nascer, ela fica lá debaixo do chão. Quando ela nascer, nasceu e demorou. Moço, demorou, passou. Eu fiz a base que não ia nascer mais não. Eu já estava cortando o Araíba e arrancando. A moça cada brutão. Olha lá. Eu fui arrancando. Depois chegou lá assim, mas dois, você está arrancando a mulher nascendo, moço. Falei, já passou de nascer. Porque estava fundo. Não foi? Foi. O sol montou em cima e com a terra, pouca terra, com a quintura da terra, um dia não nascia. E aí eu joguei bastante a terra, demorou debaixo do chão, parece que estava quase 40 dias. Porque para os meninos plantou a derradeira ali, ó, plantou mais raso, nasceu primeiro que a minha. Mas tudo que a quadra está boa, a dele também está boa, e aí? A do genro meu ali, e a do sobrinho ali também boa. Depois que ela passa cheia, aí agora ela saiu hoje mais cedo, amanhã sai mais tarde, depois ela sai mais tarde, está no escuro. Quando você usa a lâmpada, aí está no escuro. E agora você pode tirar qualquer madeira. Aruxa não andar, cupim não andar. Eu sei arrancar ela, pode arrancar com 5 anos. Está prefeito o cerno. No mês de dezembro, se cortar e plantar, não nasce um pé. Porque está cheia d'água. Então, quando você correr a raiz, descascou, enxugou, cozinhou, aí você pode cortar. Aí essa pessoa fala assim, vou fazer coisa. Você relou no ralo, aquele ralinho de mão, relou e botou no pano, trouxeu. Espremeu ali a água, é grossa, pode cortar. Essa água fez aquele agaceiro, já tem água, não tem que cortar, não nasce um pé. Eu fui conversando mais ele falou, moço, isso aí não é da minha cabeça não. Primeiro mandioca lá eu planto direto. Eu arranco o integro direto, depois ele falou assim, e a corda de tirar madeira? A corda de tirar madeira no escuro. Ele foi procurou outro, e é mesmo, ele falou, bom, isso aí você apoiou, entrou sua cabeça. Depois eu fui lá, conversei com o moço, ele falou, o negócio não entrou na cabeça dele por causa que a mandioca dele, que ele planta, é de água de rega. Não é mandioca não, é Manaíba. É Manaíba mesmo, mas foi mandioca. É de água de rega. Ali toda vez a gente está arrancando e está plantando, está arrancando ali, não tem quadra, olhando direto. Aí eu queria ver que eles plantavam uma mandioca aqui lá, que eles plantam lá. Eu falei aqui, eu plantado lá na roça, lá na seca, lá, só com a chuva. Porque aqui não choveu não, a chuva aqui foi pouca. Foi pouca, choveu, rodou, foi ali, ó, veio assim, roda. Não, veio agora aqui mesmo, foi pouca. Então, se tá lá de história, tá, se tivesse de dia, que lá eu ia levar você lá e escavacar a raiz lá pra você ver a história. E ela tá ali, ó, ali virando aquele cupim lá pra cá, daquele meio. Pra cima é só você ver. Essa terra é muito ressecada, ali ela cai a folha tudo, amarela, amarelão, e cai a folha. E tem corda também, conforme o coisa. Tá apodrecendo, tudo tem isso, né? Ela tá muito velha, ela não enxuga mais de jeito nenhum. Ela fofa, e aí agora não enxuga mais. Agora quando ela tá, pode ser velha, pode ser nova. Ela quer tiver aqui, ó. Que ela criou e nasceu, ela abriu um galho para outro para aqui, saiu uma florzinha no meio, e ela sabe, não precisa nem coisa, ela pode arrancar a raiz que está aí, florzinha, sai a florzinha, e se sair o cachinho, aquele cachinho que sair, aquele carocinho que sair ali, e até seca, já posso fazer farinha. Meu nome é João Oliveira Silva. Eu estou com 63 anos, conhecido por João de Mídia aqui na comunidade. Passei um pouco no perrengue, porque quando minha esposa morreu, ficou uma menina com 3 anos de idade, mais um com 12 anos, para mim cuidar sozinho foi muito difícil, né? Eu fiquei num período de uns 3 anos sem arrumar companheira,
Então foi um pouco difícil, mas venci a batalha, né? Graças a Deus. Hoje eu me sinto realizado, sou que nem mãe e pai no caso, né? E quando a gente se tornou aqui, fez uma associação, se formou uma associação nessa localidade, a gente não tinha uma direção certa, não tinha aqui. Quem é que conhecia Salvador? Era poucos para conhecer. Hoje, muita gente está conhecendo Salvador através de um tratamento e tal. E foi um dos primeiros que foi para Salvador, para representar associações do município todo. Cheguei a ficar lá 3 dias, entendeu? Tive a honra de conhecer o presidente Lula pessoalmente. E também tive com Dilma Rousseff em Brasília. A gente foi assinar um documento aqui dessas terras, do título dessas terras. Os 2 presidentes que passou, tirando de Bolsonaro, todos eles eu tive a honra de conhecer, né? De perto mesmo, assim, pessoalmente. Então, aqui, hoje, essa associação para nós é um privilégio que a gente tem, né? Por que eu falo um privilégio? Porque a gente aqui que não tinha nada, vivia quase sem nada e estava vivendo, né? Achava que estava bom. E depois da associação começou a melhorar muitas coisas. Começou que primeira coisa foi titular essas terras que a gente não tinha um documento legal, era grileiro querendo tomar da gente, então já foi um passo muito forte, que já melhorou um passo muito bem. Depois veio o quê? A gente conseguindo alguma coisa, conseguindo algum benefício através da associação. Então, para mim, foi uma convivência muito boa com a associação e com os amigos que se reúnem junto com a gente até hoje, né? A Cobrama, de Mata do Sapé, dos produtores rurais, dos pequenos produtores rurais de Mata do Sapé e arredores. 2001, a gente surgiu a ideia, eu e mais algum grupo de companheiros, que então o próprio Zezão, Zé, meu irmão, que se trata de Deca, Antônio Lopes, que foi um dos fundadores, que estava comigo, e eu fui ser o presidente, fui escolhido para o presidente no primeiro mandato. Entendeu? Nela a gente fundou ela, na casa de Deca, meu irmão, lá em Chico Lopes, lá em Riba, e aí daí a gente começou a trabalhar. Foi reunindo e trabalhando, uma hora mais fraca, outra hora mais forte, daí nós conseguimos com o prefeito da cidade de Jair Santana, trazer ela aqui para Mata do Sapé, trabalhar no colégio ali, no prédio escolar. A gente ficou muito tempo com ela, entendeu? Já depois que nós já tínhamos um certo tempo, foi que a gente conseguiu trazer, comprar essa sede própria aqui, tá? E aí eu já foi no mandato de Vangevaldo que a gente trouxe ela para cá. Nesse período ele passou um presidente, o Silvaldo Divino Ferreira do Santo, que a gente mas depois que já estava fundada. Depois que a gente colocou Vangevaldo e Marinalva, a senhora Marinalva, que é irmã de Vangevaldo também, passou por ela aí 2 mandatos, entendeu? Vange agora já vai para o 4º mandato, porque ele elegeu, eu com 2 mandatos, depois Marinalva com 2 mandatos, e ele agora já vai o 2º mandato nesse derradeiro período agora. Tomei uma amizade com um amigo de Bom Jesus da Lapa, um ciprista. Ele trabalhava na associação no Rio da Rã. Eu tive a honra de conhecer ele. E a gente conversando, ele falou, moço, funda uma associação na sua região que vai melhorar para o povo de lá. Mas a gente ficou até pensando como é que fundava uma associação. E aí busquei uma ajuda, conseguimos fundar a associação. Nessas bases, depois que nós conseguimos, melhorou muito, porque conseguimos, a primeira coisa foi titular nossas terras, que não tinha título, não tinha um documento. Conseguimos chegar no órgão do INCRA e titulamos essas terras tudo. Foi uma bondaça muito grande que a gente conseguiu por isso aí, viu? O maior passo que nós deu foi isso aí. A gente entrou aqui assim, os 20 sócios. Depois foi para 40, hoje já está em torno de 120 hoje. Quando eu fundei essa associação, nós fundemos ela colocando R$1 para cada sócio pagar R$1. Então não era nada, mas dava para ir comprando uns papéis e mantendo. Mas não tinha como a gente ter um fundo, entendeu? Hoje nós cobra R$4, até hoje cobra R$4, entendeu? Para dizer que é quase nada, né? Mas só já melhora um pouco. Então hoje a gente já tem como tirar um fundozinho, deixar alguma coisa para fazer uma viagem. E naquele tempo era mais apertado. Mas assim mesmo a gente nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de pagar quando era as contribuições que tinha no final de ano, que era para a gente fazer. Sempre tinha aquele dinheirinho para pagar. Então mesmo assim a gente tinha, né? E pagava tudo direito, graças a Deus. Eu era o presidente. Fui presidente aqui por 2 mandatos em seguida. Depois coloquei o senhor Valdivino, mas foi 2 mandatos também. E voltei, tornei a conseguir na presidência mais 2 mandatos. Teve uma época, veio um senhor de Bom Jesus da Lapa, conhecido por José, mas tratava ele por Zé do Ouro. Era um homem que gostava de vender bijuteria, e gostava de mexer com ouro. E ele chegou querendo
medindo, descia aqui, uns 3 peão medindo essas terras aqui. Ele passava aqui, ele passou umas 2 vezes, com a corda, as cordas grandes medindo, e os caras filmando atrás. E um deles com uma arma grande, uma arma de grosso calibre. Não sei se o povo me disse que era uma escopeta, mas eu nem conhecia que arma era, né? Para intimidar o povo. Tanto que aqui o senhor Virgínio, que era meu tio, e era o bisavô, era avô de Cida aqui, no caso, né? Não era bisavô, não era avô de Cida aqui. Então esse senhor, o rei Virgínio, trocou mais ele aí, ele ameaçou o velho aí e tal, mas o velho, só que ele não tinha como fazer, ele foi embora, desceu, voltou aqui pelo lado, foi brigar, mas um senhor que tipo, não tratava ele de Francisco, o nome dele era Francisco, tratava de Tinhô. Esse Tinhô foi que trouxe o Zé do Ouro para aqui para grilar as terras da gente. E acabou assim, o Zé do Ouro colocou um pistoleiro aí, acabou um conflito com o próprio cara que ele tinha trazido e acabou matando ele. Matou o Tinhô e a gente ficou, graças a Deus, não mexeu com ninguém de nossas famílias aqui. E a gente venceu a batalha, né? Conseguimos vencer. Quando eles titulou nessas terras que veio o INCRA, tomou conhecimento disso, que o INCRA veio para cá, que mediu nossas terras, titulou e fez um título coletivo para todos, entendeu? Já deixou demarcado. E aí daí para cá nunca mais entrou grileiro nenhum aqui nessa área. E para mim a lei deu um passo muito bom para a gente. E aquele povo mais velho que criou assim, muito grosseiro, né? A gente fala assim uma palavra mais expressa. Eles eram partir para tudo mesmo, já não tinha medo mesmo e ia para cima. Mas a gente mais novo, foi juntando um grupo mais novo, começou a aconselhar os mais velhos. Tinha uns 6 a 8 mais velhos que o negócio deles era ir para cima. E a gente tentava apazigar. Ia para cima um grupo mais novo, começou a conversar com eles para não ir, para não fazer nada, para a gente não entrar em confronto. Ninguém queria perder vida nenhuma, não dar baixa em nenhuma de nossas famílias, e também não queria dar baixa em família de ninguém. Nós queríamos a paz, né? E o que era nosso, que era um direito da gente, é ter o que era da gente. E por isso eles foram atendendo a gente, foi conversando, e aí Deus abençoou que a gente apaziguou tudo, sem precisar de matar ninguém, sem precisar de violência nenhuma, né? Eu tenho aqui uma história assim que eu não posso deixar de não contar. O pessoal, veio aqui um pessoal que morava do outro lado, esse próprio Francisco que eu falei anterior aí, que o pessoal acabou matando ele, eu gostava de muita questão, de muita grilagem de terra. E ele veio e botou um cara aí que veio de fora, para fazer uma casa no que era da gente. Fez uma casa daquela casa de pau a pico, botava as furquias, colocava tudo, e já estava tudo enchimiteado, tudo do jeito. Quando a gente deu férias, já ia cobrir. E aí o que acontece? Eu, cabra, uns 17 anos mais ou menos, eles juntaram aqui uns 12 pessoas, meu pai, meus tios, o próprio Zezão, que deu uma entrevista e estava junto, entendeu? Tinha um senhor, um José de Leoné, o finado de Leoné, que era tio da gente, e o velho Virgínio, que era o senhor que morava dos mais velhos daqui. E vocês juntaram aí uns 12 homens. E eu, com um cara mais novo, fui junto, intermediário, mas esse foi pronto assim, ou para tudo ou nada, né? E lá chegou, uns foi de machado, e outros foi para as trincheiras esperar porque eles vinham para cá. E eles não tinham medo de confronto também. Esse dia era para tudo ou nada, foi um dia que eu passei medo. E Deus abençoou que botou a mão em cima, eles derrubaram essa casa toda, e não teve confronto, ninguém veio cá. Eles também temeu, né? Não veio e não mais também não levantou mais nada lá no que era da gente. Desse dia para cá passou a respeitar o nosso direito. E nós não invadimos o que era dele, eles que tinham invadido. Tanto que o pessoal arrancou a casa e eu assisti, não consegui fazer nada para mim aquilo. Eu estava vendo a hora assim só de vir um conflito mesmo forte, mas Deus abençoou que apazigou e não teve nada com ninguém. Em Brejo de Atanásio, você foi lá entrevistar a dona Helena e aquela comunidade das mais velhas que tinha aqui na região, entendeu? Lá tinha um festejo de Coração de Jesus. Era um grande festejo. Vinha gente de todo lugar, carro de boi. Naquele dia enfeitava muitos carros de boi, trazia para cá para fazer no outro dia que o padre chegava para poder fazer a procissão. Era muito bonito. Muita barraca que tinha em redor, fazia aquelas barracas de palha. Era um festejo muito bom. Foi uma tradição muito boa. E também tinha os reisados. Tinha um grupo de reisados mais velhos. Naquele tempo eu gostava de viola. Violão quase não existia, era viola, gaita e bumba, né? E eu ainda me lembrei, um reiseiro muito reforçado aqui na região, que era uma tradição muito boa, das mais que até hoje ainda tem, mas que nem aquelas era difícil, viu? Porque o povo dava valor mesmo para valer. Também tinha a Semana Santa. A Semana Santa a gente, me recordo muito que a gente ia rezar,
naquele tempo o povo tinha aquele negócio de andava à noite assim. Tinha um grupo aí de gente que disse que falava em encomendar as armas, não sei a arma de quem, sabe? Mas ia com as matracas, fazia os negócios de bater, tipo uma matraca, e a gente ia no grupo junto. Chegava numa casa ali, batia aquilo primeiro, os donos da casa levantavam e a gente ia lá rezar, fazer aquelas orações. Aí agora abriu a casa, a gente entrava, então cantava ali, andava umas 5, 6 casas rezando à noite. Era uma tradição. Essa tradição acabou. Essa tradição aqui hoje não tem. Agora de rezar, tem. Nós temos conseguido uma comunidade aqui. Hoje a gente tem o festejo de Nossa Senhora Aparecida. E aí a gente festeja. Tem também um reisadozinho que a gente ainda canta o reis aqui na comunidade. Então essa tradição a gente não deixou morrer não. É uma das tradições das melhores que a gente conseguiu e não deixou morrer não. Quer dizer que na chegada que a gente chega sempre tem aquela palavra: Senhora dona da casa, vem abrir as portarias, receber esse reiseiro, filho da Virgem Maria, né? Então, sempre, quando dá mais por fim, ele diga: levai a garça voando, os aros bateu as asas. Foi voando e foi dizendo: viva o dono dessa casa, né? Inclusive, hoje a Via Sacra, eles falam a Via Sacra antiga e a Via Sacra nova. Os padres sempre falam: reza a Via Sacra nova e pode rezar o centro daquela antiga para contar uma história melhor também, como é que era, que a gente fala os martírios direito. E eu gosto de rezar ela. Sempre é outra peça fundamental aqui que o pessoal gosta de rezar a ladainha em latim. Então a gente sempre reza junto a ladainha. O ofício também, a gente nunca deixou aquela tradição de rezar o ofício. No começo, minha avó, ela e minha tia rezavam de cor, você precisava de livro. Entendeu? Eles rezavam 2 vezes na semana, segunda e quinta-feira. Então a gente tinha de ficar todo mundo de joelho, junto com eles aí, eles rezavam. E tinha uma oratória, que chamava oratória, aquilo que era de madeira, colocava o santo ali dentro, e ela tinha aquilo, deixou uma tradição para nós. E aqui, minha tia, hoje está velhinha, já está com 97 anos, mas aí ela ainda reza as palavras do ofício sem precisar de livro. É umas palavras em latim que ele reza, mas nem mesmo as pessoas que estão rezando não sabem o significado dele, né? Do jeito que era ela, nós mantemos daquele tipo, o povo manteve daquele tipo. Entendeu? Porque eu acho que essas ladainhas veio daqueles povos lá de trás, escravos, que tinha lá, que rezava, que mantinha suas culturas, né? Porque eu acho que essas ladainhas veio daquele tempo. Porque minha avó, ela morreu nessa faixa de uns 100 anos de idade. E ela já rezava com os pais dela, essa ladainha, quando eu conheci ela rezando, desse tipo. E ela sabia rezar sem livro, sem nada, não precisava de livro não. Porque no ofício também ela rezava sem livro, sem nada, né? Toda reza aqui era com leilão, festeiro com leilão. Então ele se tornava, que era muito leilão naquela época, o povo gostava de rematar. Tinha uns senhores mais velhos que gostavam de vender o leilão, fazia muita graça na hora de vender o leilão. E depois que vencia aquela novena de 9 dias de leilão, aquele leilão juntava o dinheiro para fazer a festa, fazer o festejo. Naquele tempo dava uma limpada na capela, a limpada que fala é passar um calzinho ali branco e tal, né? E aí manter, dar uma ajuda para o padre e depois ia manter, fazer alguma comelância ali, um café, um bolo, os pessoal que vinha para ali de longe. Então aquele leilão se via para isso naquela época. Era para isso que eles faziam. Via Sacra, sim, a Via Sacra a gente rezava na época da Semana Santa. Rezava não, reza anteus, né? Mas naquele tempo eles rezavam. Hoje nós rezamos aqui à noite, é uma Via Sacra. Entendeu? Uma tarde e uma noite. Naquele tempo rezava a noite toda. Era a noite toda de reza. Você chegava ali, rezava 4 horas, umas 7 horas, lá para 10 horas rezava mais uma, lá para meia-noite mais uma, e aí agora 4 horas da manhã encerrava. Era a noite toda rezando. O povo parece que tinha um catolicismo que era uma coisa importante demais. O povo era uma fé muito grande, né? E a piada, a história, para mim, é bom, porque é onde é que você busca uma alegria no povo. O povo dá uma galhada, se o povo tiver tudo de cabeça baixa, começa a levantar para cima, né? Porque quando você está contando uma história, é uma história de engraçada. Todo mundo acha, vai sorrir, vai tirar uma gargalhada de todo mundo, né? Então, quando tem uma piada, também vai contar que o povo gosta também. Então, é isso que eu acho que é importante. Porque você está levantando uma coisa que aquele astral, quando está abaixo do pessoal, você contou uma história legal, todo mundo vai sorrir. Todo mundo. Eu mesmo gosto de contar história. Já ganhei prêmio contando história e faço até hoje
Meu problema sempre é contar história. Eu gosto de contar. Gosto de contar. Eu, graças a Deus, sei. Porque de primeiro, minha avó ensinava a gente a contar muita história bonita. A gente rodava, não tinha energia naquela época aqui. E a gente rodava, mas era com candeeiro, a luzinha de óleo, o de querosene naquele tempo. E ela contava a história até umas 10 horas da noite, nós tudo dando gargalhada e rodada. Aí a gente foi aprendendo aquilo com elas, né? Meu pai também ensinou a gente a contar muito, porque era a melhor coisa que tinha, porque não tinha luz pra gente, não tinha uma televisão, não tinha nada, e a história era um caos, melhor da gente tirar a gargalhada e passar a noite mais tranquilo, né? Parecida, eu morava aqui, era nos Gatos. Aí com minha mãe, meu pai veio pra cá e já cheguei aqui já trabalhando. Eu já tinha uns 7 anos já. Morei um tempo com meus avós, lá nos Gatos. Eu tinha uns 12 anos que eu voltei pra cá, mas eu saí um tempo, casei aqui também, tive meus 2 filhos, que um é falecido, só o André que tá fora, mas logo que eu separei, fui para São Paulo, voltei, trabalhei em Riacho, acho que mais ou menos um mês, fiquei aqui um tempo, depois fui trabalhar em Lapa, aí fui para Santa Maria, fiquei lá morando uns 10 anos. Na folga, eu estava aqui com o André. Lá seria uma coisa porque eu estava trabalhando e ajudando mais em casa. Foi eu que construí. E junto com o André também, né? Porque eu gosto de plantar mandioca, feijão, plantação de tudo. Crochê é comigo. Outra coisa, eu gosto de todos. Todas as coisas eu gosto de fazer, mas crochê aprendi com minha mãe e meu primo, Valdivino. Falou de culinária, coisa de cozinha, de tudo eu gosto. André, ele agora está fazendo faculdade de advocacia. Do início que eu, lá quando veio bebezinho, né, já senti uma coisa inspirada nele. Eu espero tudo de bom para ele, porque assim, ele tá lá, tá esforçando uma coisa que ele vai conseguir com a fé em Deus, e eu quero que ele vai ser um ótimo advogado. Eu acho assim que na formação que ele formar, eu quero que ele ajude todas a comunidade quilombola e a nossa e outros também. Minha mensagem é assim, ao longo do tempo, esse tempo todo eu fiquei fora, foi minha irmã que ajudou ele. Ele estudou, formou na escola agrícola e aí foi para a conquista. Foi uma coisa assim que eu não fiquei muito perto dele, mas todo o apoio estava. E aí eu desejo para as mães que tem seu filho, apoiem também, que é muito bom. Everybody